Fala, galera, eu tô aqui, quem tá falando é o Fu, e um dia eu vou ser Mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Pen de Naruto e ter interesse de conteúdo de como desenhar o personagem de anime, mangá, se inscreva no canal porque eu tô trazendo conteúdo diferente. E vamos para o vídeo. Para estar começando, fiz a bola e a linha de centralização. E o queixo do Mohamed Pen é um pouco maior do que a maioria dos personagens, já que a orelha dele é um pouco mais para cima do que a maioria dos personagens, então leve isso em conta na hora de fazer o queixo. E eu fiz ali a orelha, a base da orelha não tão boa como poderia ter ficado, já que é só uma base mesmo para poder fazer o pescoço e fazer o torso do personagem. Eu diminui um pouco mais do torso do personagem e comecei a desenhar ali as dobras da roupa do personagem. A imagem de referência, que é essa daí, não ficou tão boa. Tentei fazer exatamente igual a imagem de referência, mas não ficou tão boa. Então eu fiz algumas mudanças nele, principalmente na parte da dobra da roupa, que nessa parte no início dos bolsos eu não mudei, deixei do jeito que tá, porque eu meio que ia desistir desse personagem, mas eu continuei desenhando e acabou que ficou bom. E sobre a mão do personagem, na imagem de referência, não tá tão boa assim, não tão clara, eu não sei tanto fazer mão e acaba ficando meio complicado de fazer mão, sinceramente. Eu não tenho tanta habilidade assim em construir mão e desenvolver a mão. Então, na maioria do desenho, eu faço do jeito que dá, pra onde eu consigo fazer, mas nesse desenho, especificamente falando, a primeira versão da mão ficou esquisita demais, eu apaguei e refiz tudo do zero, mas principalmente porque simplesmente a mão ficou dura. Que eu tenho que voltar a fazer desenho gestual. É uma dica pra vocês que querem aprender a fazer mão e corpo. Treinar o desenho gestual. Tem um site gringo que eu esqueci agora o nome, Line of Action. Em português seria linha de ação. Pesquisa linha de ação no tradutor e no Google que você vai achar. É um site gringo que serve para você treinar desenho gestual. Você bota lá, bota uma imagem de referência. Lá e vai treinando para poder soltar mais a mão. Literalmente é isso. O objetivo. E sobre esses desenhos, especificamente as dobras da roupa, eu refiz toda do zero e fui fazendo ali a nuvem do Pen, que não ficou tão boa assim. Eu dei uma remodelada depois e dei uma mudada um pouco mais no esboço e diminui um pouco mais o nome dele é o torso do personagem, porque tinha ficado muito grande. E eu acho, sinceramente, nesse Pen eu deveria ter diminuído ainda mais o torso do personagem, ficou muito grande. Ficou muito grande, parecendo que ele tem muito mais corpo do que o Pen normalmente tem. Fiz ali o poder dele muito louco, que é a bola. E na hora de fazer essa parte da bola do personagem, eu coloquei um monte de poderzinho só indo da bola, mas aqui, tipo, eu apaguei, não fiz com a linear, na hora de fazer a linear eu não fiz. Então você não podia fazer agora. Eu fiz ali o nariz dele e fiz ali o olho dele. Eu coloquei o olho dele um pouco mais abaixo nessa imagem, nessa primeira vez que eu fiz. Depois apaguei, usei a opção cortar e eu coloquei o olho um pouco mais para cima. Eu coloquei o olho um pouco mais para cima e ajeitei um pouco mais, porque o olho dele e a orelha tem que ficar na mesma altura, já que é por causa da bandana, que a bandana fica ali mais ou menos na altura da sobrancelha. Então, na hora de cortar para poder fazer a sobrancelha, a bandana na verdade, o olho tem que ficar mais ou menos um pouco abaixo da orelha, já que a banana vai ficar um pouco descendo, aí vai ficar cortando a sobrancelha dele. Fiz ali o Rinnegan e desci um pouco mais, tanto a cabeça dele quanto o rosto, para poder ficar tampando a boca dele. E a imagem de referência estava com a boca tampada e não ficou tão bom, já que ficou meio alto e dava a impressão que ainda tinha boca ali. Coisa que não deveria ter, já que a boca dele tá cortada. Então eu abaixei um pouco mais a cabeça dele. E fui colocando detalhe mais algumas coisas. Fiz a banana no pen. E fiz e sobre o cabelo, uma dica que eu tenho que dar para vocês é que vocês não contem o cabelo. Simplesmente façam mais ou menos o esboço do cabelo. Por exemplo, nesse cabelo do pen, é meio que duas linhas em paralelo, separado, para poder criar meio que uma ponta. Não importa quantas pontas tem no cabelo, é importante vocês fazerem a base do cabelo ou usar outras imagens de referência. Por exemplo, se você não conseguir fazer com a imagem de referência que está aparecendo na tela aí, vocês podem estar usando outras imagens de referência para poder simplificar o cabelo. Eu mesmo usei 3 imagens de referência desse cabelo. Tipo,
que é o que normalmente eu uso 3, 4 imagens de referência, poder fazer um desenho um pouco mais diferente. Se eu achar uma parte do cabelo ou do construção do personagem que não ficou tão bom, que não dá pra entender muito bem, ou que ficou muito difícil pra mim, eu pego outra imagem de referência e faço. Ou pode adicionar outros detalhes. Por exemplo, na primeira imagem de referência que eu usei, não tinha esses traços meio com rachura que eu fiz no desenho original. Foi um desenho que eu vi na internet e tinha ficado um pouco legal. Então eu decidi colocar essa característica no meu personagem para fazer rachuras, tanto no cabelo quanto em algumas partes da roupa dele, que eu só fiz na hora da line art. E sobre a line art desse personagem, eu acabei que fiquei faltando algumas coisas, por exemplo, na orelha dele tem um pingente não, um pince que vai da orelha até a outra parte da orelha, que eu não fiz porque eu achei que foi meio bizarro quando eu tentei fazer. Então eu meio que larguei de mão, não fiz, meio que omiti. E na hora da linha arte, as rachuras na parte do cabelo ali, que ficou que dá pra perceber bastante aí as rachuras na parte do cabelo dele. Essa rachura que eu fiz no cabelo dele não ficou tão boa. Eu usei um filtro dentro do Ibis Paint, mesmo que é esse aplicativo que eu uso para desenhar que não sabe. Eu utilizei um filtro que eu não me lembro agora de nome, mas é um filtro que deixa um pouco mais. Que meio que cria uma rachura meio que é pra mangá. Eu tô tentando fazer mais rachura no meus desenhos, já que eu quero ter fazer mangá no futuro. Mas como o desenho preto e branco não dá tanto certo, eu sempre prefiro pintar. E no futuro, quem sabe, quando eu vou fazer mangá, eu meio que faço a versão pintada e depois passo pro mangá preto e branco. Eu não sei exatamente como fazer meu próprio mangá ainda é um negócio muito pro futuro, então meio que deixa isso baixo. E sobre a pintura da pele, eu usei 3 ou 4 tons base. Normalmente eu utilizo 3 ou 4 tons. Eu primeiro passei um tom base usando 100% da opacidade. E sobre a pintura da pele do personagem do Pen, especificamente falando, eu fiz o que eu normalmente utilizo, 3 ou 4 tons de pele. Primeiro eu passei o tom base da pele e depois fui fazendo, adicionei a camada por cima e ativei na opção corta para subir apenas essa parte de baixo. E sobre o Rinnegan, eu fiz a mesma coisa, usando um roxo base e fui fazendo ali o olho do Pen. Se você não tem tanta habilidade assim em fazer olho ou pele, eu já fiz vídeo aqui no canal de como fazer olho e pele, vai estar aparecendo aí, especificamente eu ensino tudo da maneira mais clara possível. E recentemente saiu um vídeo do como fazer o cabelo do Pen e como fazer cabelo em geral, que tá saindo no canal essa semana ou na semana que vem. Eu não sei exatamente qual vai ser primeiro, se vai ser esse vídeo como desenhar o Pen ou como desenhar o cabelo. Então, vejam depois no canal que você vai ver. E sobre o cabelo, eu fiz exatamente o que eu costumo fazer. Eu fiz um tom mais baixo, coloquei a sombra bem mais na parte onde ficou a rachura. E no meio eu coloquei o tom, mesmo tom que eu utilizei na rachura, eu coloquei no meio. E fui colocando um tom intermediário entre o tom mais forte e o tom mais escuro, para poder criar meio que um degradê ali. E coloquei também um pouco mais de luz ali no cabelo. Eu vou fazendo ali meio que um degradê também. Coloquei a luz e coloquei depois a sombra na parte de baixo do cabelo e fiz ali a bandana do Pen. E sobre a bandana do Pen, eu não coloquei totalmente preto. Normalmente são as mais diferentes que você vai ver. A bandana do Pen é totalmente preto, eu não coloquei totalmente preto. Normalmente eu nunca utilizo totalmente preto, nem totalmente branco, porque fica muito esquisito de ver. Normalmente eu utilizo totalmente preto ou totalmente branco em sombra escura ou em luz nos olhos, para poder dar um pouco mais de destaque. E aí, depois que eu sobrepus tudo de preto, eu adicionei uma camada por cima. E na opção cortar, eu fui fazendo os detalhes da roupa. Passei ele vermelho na parte da gola e fui fazendo ali na. Esse foi basicamente o que eu fiz em todo o desenho do Pen. Eu fiz, logicamente, usando 3 ou 4 tons. Na parte da nuvem negra, da Akatsuki, vermelha na verdade. Eu não coloquei sombra, eu não coloquei isso muito branco na parte daquele traço ali branco, eu botei um cinza um pouco mais claro. Usei alguns filtros para poder fazer o fundo e não ficou. Eu acho que ficou legal, eu acho que deu muita impressão daquilo que eu queria passar, que é mais ou menos. Como é o nome? Pedras no fundo, eu acho que ficou legal.
E esse foi o desenho de como desenhar, o vídeo de como desenhar o pênis. Espero que tenham gostado. Um abraço, uma constância e até a próxima. Fui!